Uma iniciativa ONU Mulheres. Elas prendem os homens Leandro dentro de Toneto, fachadas. psicólogo e diretor da Zoma. À medida em que eles admitem que gostariam de expressar mais, é porque existe algo por trás desses muros que seria interessante expressar. No bar, pessoas sentadas à mesa. Homens tocam instrumentos. Eu acho que tudo isso é construído culturalmente, né? Nas nossas relações, no dia a dia, no modo como a gente é educado. Esse machismo, ele não se manifesta só em relação às mulheres. Se manifesta em relação aos outros homens, inclusive aqueles que decidiram ter uma opção sexual diferente. Você dizer para o seu filho, você não pode voltar apanhado, você não pode brincar de boneca, você não pode abraçar o seu coleguinha e por aí vai. Você vai falando tantas asneiras, tantas besteiras no dia a dia, que isso vai fazendo com que cada vez você se torne mais limitado. Isso meio que me distanciou um pouco de mostrar minha sensibilidade. E eu acho que eu só consegui mostrar minha sensibilidade a partir do momento que eu cheguei a amadurecer e a entender a minha colocação como homem, não como homem que era imposto, sabe? Nessa situação, há sempre uma tentativa de culpabilizar a mulher. Se não fossem as testemunhas que sobreviveram desse caso específico, ela não estaria sendo colocada culpada em alguma coisa? Mesmo assim, há ainda quem culpe, há ainda que esteja considerando. Tá, mas aí, um namoro tão curto, por que que ela estava... Sim, mas num namoro tão curto, 7 dias de namoro, puxa, mas no namoro você não pode ir para o bar com a irmã, com a amiga, para um bar aberto, de ampla visitação. Se você não puder fazer isso, nossa, então você está limitado no seu direito de liberdade de ir e vir. Né? Porque a única coisa que ela fez foi, saiu de casa para ir a um bar. Ela não foi a um lugar reservado, sozinha com ele, que estivesse distante das pessoas. E ainda teve testemunho na hora, né? Na hora que aconteceu o fato terrível que lhe tirou a vida. E as testemunhas falam, isso eu ouvi de uma delegada, numa emissora de TV, que as testemunhas disseram que não tinha nenhum indício de que ele iria fazer isso dentro do carro. Até ele sair com elas, ninguém percebeu nada disso. É um caso assim, que você é um louco. Não, não é um louco. Não é um louco. Isso é resultado de uma educação machista, sexista, né, e que os homens são educados para violentar as mulheres. Né? Eu digo, esse rapaz é uma pessoa como outra qualquer, que poderia ter sido educado por esses 3 lugares que eu me referia: a família, a escola, os meios de comunicação e a sociedade de modo amplo, ser educado para amar e respeitar as mulheres e conviver com as mulheres. Né? Mas, lamentavelmente, os homens são educados ou deseducados para não conviver com as mulheres. Porque aí não haveria nenhuma possibilidade de esse rapaz não ser agressor. Né? Considerando que ele estava num lugar público perante mais 2 testemunhas. Então, qual era o lugar em que ele não iria agredir essa moça? Né? Então, assim, ele estava numa situação que, digamos, ela estava totalmente garantida, né? Protegida, porque tinha os olhares de outras pessoas, tinha testemunhas. Mesmo assim, ele tirou a vida dela. A gente tem uma coisa que quase não é falada, que é sobre o machismo sutil. Que quando a gente fala e diz, então as mulheres não querem que o homem seja romântico. Só que esse machismo sutil é que às vezes esconde um agressor. Não que todos os homens românticos sejam agressores. Fale sobre isso. É a questão dos cuidados, né? Eu amo minha mulher, eu gosto das mulheres, eu respeito, por isso eu cuido e protejo. Olha, cuidar e proteger, eu acho que é algo que todo mundo deve fazer. Então,
aquele cuidado que é diferente com as mulheres, não é cuidado. Não é cuidado, é inferiorização. E se é inferiorização, isso é machismo. Tá? Isso não é cuidado. Então, porque se eu vou cuidar, eu vou cuidar de todas as pessoas. Cuidar deve fazer parte da ética de convivência. Né? Cuidar de todas as pessoas, de cuidar de todos os seres. Mas, não, porque ela é mulher, ela precisa ser cuidada. Não, ela não precisa ser cuidada porque ela é mulher. Ela precisa ser cuidada porque todas as pessoas precisam ser cuidadas. Porque nesse ser cuidada, porque a mulher está embutida que ela não tem capacidade de cuidar de si mesma, Sim, né? sim, que ela é incapaz, né? Que ela tem uma deficiência, que ela tem uma inferioridade. Né? Ela não é capaz de proteger a vida dela, ela não é capaz de proteger, de se proteger, então é uma inferiorização. Ela precisa ser cuidada porque ela precisa ser cuidada, não porque ela é mulher, precisa de um cuidado diferente. Né? E é muito comum as próprias mães dizerem para as filhas e para os filhos, quando tem, olha, cuide da sua irmã. Não, não é cuide da sua irmã. Irmão cuide da sua irmã e irmã cuide do seu irmão, porque todas as pessoas querem ser cuidadas, não porque são mulheres. Né? E aí, assim, essa coisa da reprodução, da inferiorização das mulheres, isso acontece tanto nessa coisa do cuidado diferenciado, acontece na referência às simbologias para as mulheres, né? As cores que são destinadas às mulheres, as cores que são destinadas aos homens, os brinquedos que são... Então, você vai reproduzindo, né, essa inferiorização simbólica amplamente, e é isso que está na base da inferiorização das mulheres e do julgamento das mulheres como incapazes. E quando as mulheres se mostram que não são incapazes, elas são violentadas. E entre a juventude, Sueli, acontece, você é professora universitária, e eu quero que você me fale. Entre a juventude, acontece assim, de hoje as meninas serem amigas dos meninos e se abraçam, mesmo tendo um namorado, não tem tanto isso. Eu vejo com meus sobrinhos, com meus filhos, tem um nível de amizade, de respeito que assim, está todo mundo junto, se toca e se abraça. Isso aí, para um machista, isso é terrível. Com certeza, né? Porque ele vai já julgar que a propriedade dele está sendo tocada, né? E ela está permitindo ser tocada. Né? Então, essa coisa de ter a possessividade nas relações, né? E isso acontece muito dos homens com as mulheres, mas a possessividade ela é dos dois lados, né? Tanto de mulheres com homens, quanto de homens com mulheres. Isso é muito ruim, porque você não é dono das pessoas, você está convivendo com a pessoa, né? Você tem uma relação com a pessoa. Se a pessoa não respeita a relação e, enfim, não considera, é outra história, você tem que avaliar a própria relação. Né? E não avaliar porque aquela pessoa abraçou outra, porque aquela pessoa foi abraçada. Então, não é isso que vai fazer com que aquela relação, se não há respeito naquela relação, não é a sua vigilância possessiva que vai fazer a relação ser respeitada. Né? Você tem que avaliar a relação lá com a outra pessoa, se vale a pena continuar ou não. Né? E não tomar as medidas drásticas, né, para controlar, né, a vida da própria pessoa. Né? Afinal, vivemos, a história da humanidade, a nossa história, especialmente do mundo ocidental, é uma história de luta pela liberdade. Né? Então, não somos só nós mulheres que lutamos por liberdade. Né? Nós nos fizemos nação na luta por liberdade. A nossa garantia enquanto sujeito constitucional é a garantia de que nós somos livres. Então, seja as mulheres, sejam os homens, todos nós primamos por essa liberdade. Daqui a 1 minuto, o olhar que quase ninguém vê.